Você está cheio de atividade anotada no seu checklist que você não conseguiu entregar. Na sua agenda da semana também tem um monte de demanda que você não conseguiu entregar. Tá faltando para você um planejamento eficiente da sua semana. E eu vou te mostrar como fazer isso neste vídeo. O que acontece geralmente? As pessoas pegam um checklist, escrevem várias atividades que vocês querem fazer naquele dia ou naquela semana. E aí, ao final, você olha para aquela lista e ela está lotada de atividade, lotada de demanda que você não conseguiu entregar. Isso causa frustração, ansiedade, você se acha incapaz, improdutivo, sua produtividade vai lá para baixo e aí é que você não vai conseguir render mesmo nas outras demandas. E aquele desespero, aquele afobamento que dá, sabendo que vai entrar mais demanda e você não conseguiu nem entregar as outras. Você fica desesperado, desestabilizado, ansioso, perde sono, é só o caos. Então, o checklist não é a melhor maneira de organizar a agenda da sua semana, de programar a sua rotina. Ele pode ser considerado apenas uma porta de entrada, uma etapa desse planejamento. Então, eu vou te ensinar agora o método da Agenda Pro, que é o método que eu uso. Eu chamo de Agenda Pro, eu que dei esse nome, porque eu juntei na Agenda Pro dois conceitos, o conceito de agendamento e o conceito de programação de rotina, em uma coisa só. Porque para mim funciona muito melhor se eu tiver uma visão geral, uma visão ampla de toda a minha semana, para eu manter a minha análise, né, da minha produtividade dentro do contexto que eu planejei. Então, falta contextualizar, planejar de forma eficiente. Então, eu desenvolvi aqui uma ferramenta no Excel que ele já vai te encaminhando passo a passo para essa classificação lógica para você conseguir no final um planejamento da sua agenda. E aí eu fiz uma agenda também no próprio Excel para te mostrar como que eu programo a minha semana. Você pode usar a agenda do Google, a agenda do seu celular ou a agenda física, tem gente que prefere, né, escrever mesmo no papel. Então você vai adaptar aí para a forma como você fica mais confortável em trabalhar. O que eu quero é que você pegue aqui o conceito da Agenda Pro, de como agendar e como planejar essa programação da semana dentro de um contexto de trabalho. É isso que eu quero que você pegue, beleza? Então vamos lá para a agenda. Vou compartilhar aqui com vocês então a ferramenta. Aqui a gente não vai usar checklist, a gente vai usar lista de demandas. O título da lista é demandas. Essas demandas vêm de onde? Vem de e-mail, de telefonema, de uma conversa no corredor, vem de um lembrete que você teve, de um post-it que você escreveu e deixou na sua mesa. Tudo isso você vai concentrar em uma lista só para a gente analisar e classificar. A gente vai aqui demanda por demanda. Eu coloquei aqui alguns exemplos para trazer o conceito para vocês. Lembrando que é para você adaptar isso à sua realidade, ao seu contexto de trabalho. Elaborar relatório XPTO e enviar para Alexandre. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer com essa demanda é pensar: esta atividade aqui, esse item que eu escrevi, ele gera uma execução imediata? Ele pede uma execução, uma ação? Ou ele é só uma ideia? Então, ele pede uma ação, eu preciso executar. Mandar e-mail com documento para Pedro assinar. Demanda uma ação? Sim. Pesquisa de novo software para gestão financeira. Demanda uma ação? Aqui eu vou dar um exemplo de como essa classificação depende do contexto de cada um, tá? Essa pesquisa de um novo software, por exemplo, ela pode ser tanto uma ação quanto uma ideia. Ela pode ser uma ação quando isso já está definido. A gente vai trocar o nosso sistema de gestão financeira. E eu preciso que você vá ao mercado e pesquise 2 ou 3 opções e me traga os prós e os contras de cada uma. Então, isso demanda uma execução. Eu preciso executar essa demanda.
Mas pode ser só uma ideia, uma vontade, uma opção para o futuro. Ai, a gente está precisando mudar esse sistema. Será que existe um sistema melhor? Vamos pensar nisso, vamos pesquisar, vamos dar uma olhada no mercado, quem sabe a gente acha. Não é uma coisa que exige uma execução imediata, mas é uma coisa que futuramente a gente vai precisar usar. A gente vai precisar visitar esse item aí futuramente, talvez no futuro até bem próximo. Então a gente vai colocar aqui como ideia e ele vai para outra lista, tá? Você viu que ele ficou de amarelinho aqui, porque ele vai vir para cá. Você vai recortar de lá, copiar e colar aqui nessa lista. Ideias para o futuro, que é uma coisa que a gente vai revisitar daqui a pouco, mas não é o foco agora da execução da semana. Preparar treinamento da equipe. Isso demanda uma ação, uma execução. Beleza, então fizemos a primeira classificação. Agora a gente vai para a segunda classificação, que é dizer se essa atividade ela é executada em apenas uma etapa ou em mais de uma etapa. Então vamos lá. Relatório é apenas uma etapa? Sim, apenas uma etapa. Coloca um X, simples assim, um X. Acabou, viu que ele já veio aqui pro ladinho, né? A gente vai mostrar essa outra parte ali mais para frente. Outro exemplo de que o contexto pode variar. Não, relatório não é uma etapa só, não. É mais de uma etapa, porque eu escrevo, eu espero pelo menos um dia, depois eu reviso para ver se não tem nenhum erro, se não tá faltando informação, e depois eu mando. Então, é mais de uma etapa. Então, é outro contexto. Então, isso daí você que vai analisar, tá? Para o nosso exemplo, ele é feito em uma etapa só. Mandar e-mail com documento para o Pedro assinar. Não é uma etapa só. Amarelinho nós vamos mexer? Não, é outra lista. Preparar treinamento da equipe. Aqui já é mais de uma etapa, porque eu preciso levantar o escopo de treinamento e escrever o roteiro, depois eu preciso montar a apresentação, depois eu preciso preparar os materiais que eu vou usar, né, para entregar para o pessoal, caneta, papel, post-it, lanche, essas coisas todas. E eu tenho que elaborar a prova também avaliativa que eu vou dar sobre o treinamento. Então, são várias etapas. Ótimo. Então, primeira classificação feita. Vamos para o lado aqui, para a próxima etapa. Então, aqui a gente já tem as atividades que a gente vai precisar programar, que são aquelas que são feitas em uma etapa só. Então, a gente vai pensar agora no fator tempo. E aqui está o ouro da nossa programação. É o que vai fazer realmente a gente executar e entregar essa atividade. É pensar no fator tempo. Esse fator tempo é ouro, gente. É ouro. Muita gente negligencia isso daqui. O seu checklist está cheio de atividade. Que se você for colocar o tempo que você demora para executar cada atividade, talvez você vai precisar de 30 horas para entregar aquela atividade. Só que você só tem 8 horas de trabalho no dia. Então, nem em um dia inteiro de trabalho você conseguiria entregar. Então, a gente não pode ignorar o fator tempo de maneira nenhuma. É daqui que vem a maioria da frustração dessas demandas não entregues, tá? Então, vamos pensar no tempo. É uma estimativa, ok? Pode ser menos na realidade, pode ser mais na realidade, mas a gente tem que ter uma estimativa. Então, elaborar relatório para o Alexandre. Quanto tempo eu vou demorar? Vou demorar 1 hora. Então, eu coloco aqui, ó, 100. Não precisa de 2 pontos, não precisa nada. É 100, né? Que é 1 hora, 00 minutos. Enter, ele já vai aparecer ali na forma de hora para você, tá? E aqui tem um comando que eu já vou já explicar. E aí, aqui a lógica do tempo é o seguinte. Tudo que você demora menos de 2 minutos para fazer, você vai fazer agora, imediatamente. Então, mandar um e-mail com documento para o Pedro assinar. Eu demoro 2 minutos para fazer isso? Demoro 2. Demoro 2 minutos para fazer. E qual que é o comando? Fazer agora. Porque se você demora só 2 minutos para executar essa atividade, o tempo que você vai gastar para programar isso durante a semana e organizar a sua agenda, você já fez isso. Não tem lógica você gastar mais tempo
na programação do que na própria execução da atividade. Então, é fazer agora. Então, a gente já viu que a gente demora 2 minutos. Agora, vou abrir meu e-mail, já vou colocar lá o e-mail do Pedro, já vou anexar o documento e mandar para ele. Acabou. Já foi essa atividade. Então, o conceito é esse. Demorou menos de 2 minutos, fazer agora. E demorou mais de 2 minutos, e aí a gente vai programar ou delegar. Programar na nossa agenda, na nossa rotina. Delegar é passar essa atividade para outra pessoa, ou acima da gente ou abaixo da gente, independente, tá? Só que delegar não é abandonar a atividade. Você vai ter que colocar aqui um acompanhamento dessa atividade, porque você que tem que garantir que essa atividade ela seja concluída, porque você está apenas delegando, ok? E aí, tem uma data específica? Sim, o Pedro me pediu para entregar hoje essa atividade. Ótimo, coloca. Não tem data específica? O Pedro não, o Alexandre, né? Não tem data específica? Não coloca data específica. E aí você pensa lá na sua agenda, programação, qual que é o dia melhor para você encaixar essa atividade. Beleza? E aí a outra atividade lá, que é preparar o treinamento, vai levar mais de uma etapa para ser concluída, correto? Então ela já veio direto aqui para a parte de projetos, onde a gente precisa de mais de uma etapa. Você não vai colocar na sua agenda preparar treinamento da equipe. Não vai. O que você vai colocar na agenda são as etapas para a preparação desse treinamento. Ok? Então, data específica. O treinamento tem uma data? Tem. Vai ser 10/4. Ótimo. Então, é a data específica desse treinamento. Então, até lá, eu tenho que estar com isso pronto. Então, eu vou dividir este projeto em várias etapas. Primeira etapa. Então, o que eu vou fazer? Levantar o escopo do treinamento e escrever o roteiro. Ótimo. Qual que é o tempo de execução disso? De novo, tempo, não ignore o tempo. Vamos estimar aqui o tempo, eu vou demorar 2 horas para fazer este roteiro. Data, eu já quero definir uma data aqui ou não? Isso daqui é o seu contexto. Vamos colocar, eu quero começar a fazer hoje isso. Beleza, você coloca aqui. Ou então você deixa em branco e define a data na própria programação na agenda, que eu já vou te mostrar daqui a pouquinho. E aí você vai colocando etapa 2, etapa 3, quantas etapas forem necessárias aqui. Então, o que a gente vai programar na nossa agenda? A gente vai programar o que está em verde, que são as etapas do projeto, que é realmente uma atividade de execução. E as atividades aqui que são de uma etapa só. Ótimo, então vamos lá para a nossa agenda, na outra abinha aqui. Aqui a gente tem um calendário que ele é um calendário que se atualiza, tá, gente, todo dia. Então aqui, ó, hoje o dia atual ele fica de verdinho, né? E aqui também fica marcadinho aqui o dia o dia atual, né? O dia de hoje. E em vermelhinho aqui vão aparecer os feriados, tá? Esses dias das semanas aqui também aparece tudo automático, é um calendário automático. Então, como é que funciona o agendamento? E aqui, prestem atenção mais uma vez em conceitos importantes. O que a gente coloca numa agenda são atividades que têm dia específico para acontecer e horário específico para acontecer, tá? Então, eu dividi esse agendamento em 2 títulos aqui. Compromissos, que é o de cinza, que é aquilo que tem dia e horário específico para acontecer. Então, é o agendamento de uma reunião, é o agendamento de uma manutenção, é o agendamento de qualquer coisa que tem o dia e o horário específico para acontecer, né? Por exemplo, você vai num médico. Eu vou num médico dia 4 às 2. Então, é dia 4 às 2. Não é dia 4 qualquer hora, é às 2 horas. Então, esse é o conceito do compromisso, tá? Então, ele tá de cinza porque geralmente ele não vai ser mexido. Geralmente ele não pode ser mexido, a não ser que cancelei uma reunião e tal, e aí beleza, você apaga. Mas geralmente ele não é mexido, tá? Então, por exemplo, aqui, o horário de almoço tá fixo, né? Eu tenho uma escala de almoço. Agora, se eu não tenho também o horário fixo de almoço, eu posso mudar isso daqui de acordo com a demanda do dia, ok? E aí, o outro ponto, né, do agendamento, o outro são as rotinas.
né? Então, as rotinas eu coloquei de roxinho, que é o que tem dia específico para acontecer. Mas não tem horário. Então, eu preciso entregar isso hoje. Não consegui fazer de manhã, faça à tarde. Né? Não consegui fazer às 2, nossa, eu vou passar para 4. São flexíveis dentro do dia, eu posso mexer. Então, eu separo assim, tá? Então, tá de roxinho aqui. Verdinho é a programação, é o que a gente vai colocar agora, exatamente agora. E os extras é tudo aquilo que acontece no dia de urgente, de surpresa, que não estava na programação. Qualquer coisa. Eu não tinha programado isso não estava na minha agenda. Apareceu agora, a gente coloca de vermelhinho aqui. Por quê? Porque isso vai ajudar a gente a fazer uma gestão da nossa agenda, uma análise crítica da nossa agenda e melhorar a nossa produtividade. Vou falar isso mais pra frente. Beleza? E aqui também, logo do lado da agenda, eu gosto de ter essa listinha de próximas atividades. Geralmente, eu uso a agenda do telefone, tá? Do próprio telefone. Faço o mesmo esqueminha aqui, só que no meu telefone. E no meu desktop do computador, eu coloco lá uma notinha lá. Fica uma caixinha lá aberta no meu desktop, exatamente isso daqui, tá? Então, a minha agenda aqui, ela vai me dando notificações de quando vai mudando o horário de cada atividade, beleza? Eu tô trabalhando no computador, então eu sempre olho essa listinha aqui. Eu gosto de ter ela à vista. Então, eu coloquei ela aqui do lado do calendário, porque a ideia é essa, ela está sempre à vista. Então, vamos vir aqui nas ideias para o futuro. É isso que vai lá nesta listinha aqui, tá? De próximas atividades. Vou colocar aqui. Então, tudo que tá lá em ideias para o futuro vai vir aqui de próximas atividades a fazer. Que é aquilo que eu tenho que fazer em um momento, mas eu não tenho nem dia específico, nem horário específico para fazer. E não tenho que colocar exatamente na programação dessa semana, ok? Então, beleza, estamos aqui dia 3, né? Tá marcadinho aqui, ó. Então, aqui no Excel, eu coloquei caixinhas mesmo, tá? Então, vocês podem aqui copiar e colar, aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, tá? E aí, vocês vão mexendo aqui, colocando onde vocês precisam. E isso daqui vai ser que cor? Vai ser verde, né? Vou copiar a formatação de lá pra cá. Peguei aqui o verdinho, programação. Qual que é a primeira atividade que a gente vai programar? Elaborar relatório XPTO para o Alexandre, né? Deixa eu copiar aqui, porque ela tá com fome. 1 hora, né? Que eu vou demorar para fazer essa atividade, foi o que eu coloquei aqui? Foi 1 hora. Então, como que eu vou colocar aqui? Tenho que entregar isso hoje, mas a minha cabeça tá boa? De manhã. Então, logo depois de eu fazer a atualização de metas aqui, ó, vou dar um espacinho, vou colocar aqui 9 horas. E aí eu vou colocar 1 hora, né? Então, de 9 às 10. Vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Aqui tá de meia hora, tá? E bem no meiozinho aqui tem 15 minutos, tá? Só para vocês se direcionarem aqui na metadinha. Então, beleza. Elaborar relatório de inspetor e enviar para o Alexandre. Já programei aqui, tá? E aí, qual que é a outra próxima atividade? Levantar escopo, né, do treinamento. Deixa eu só... Para eu Ctrl C, Ctrl V. Aí eu apago aqui, ó. Só para não perder, que eu já tinha copiado lá. Então, aqui, ó, levantar, a gente já vai programar isso daqui. E aí, quanto tempo? 2 horas, né, que eu vou demorar? Mas só que eu vou fazer isso depois do almoço. Assim que eu voltar do almoço, eu volto 1h30, 2 horas eu começo. Então, de 2 às 4. Eu vou levantar o escopo do treinamento. E escrever o roteiro, tá? Tá aqui. Isso daqui, ó, por exemplo, atualizar a planilha de metas. É uma coisa que eu tenho que fazer todos os dias, é minha rotina. Então, eu faço um dia sim, um dia não. Vocês podem ver que na agenda aqui, ó, eu coloquei um dia sim, um dia não, que é o que eu faço isso, tá?
Mas aí aconteceu, por exemplo, deste dia, eu não gastar só 15 minutos para isso, eu gastei meia hora. Você vai e aumenta aqui, ó, pro tempo gasto, tá? Ou então, nossa, eu não consegui fazer isso aqui, eu fiz depois de fazer o relatório. Aí você passa para cá, só para você ter uma noção. Ou então, se você só conseguiu fazer, não importa, deixa lá. Se você concluiu essa atividade, beleza? Porque eu não quero que vocês fiquem presos em tempo. O tempo é importante, tá? Mas o que eu preciso saber é o tempo que eu executo cada atividade, não exatamente o horário que eu fiz. Por exemplo, nossa, meio comecei a elaborar esse relatório aqui. Aconteceu o imprevisto. Alguém me chamou, a máquina parou, por exemplo. Então vai vir o extra, correto? E aí colava o extra aqui, ó. É uma demanda que apareceu agora, a máquina estragou, eu tive que parar isso daqui para ir lá socorrer o pessoal, para socorrer o técnico. Então, eu vou colocar aqui, ó, máquina parou. Eu não quero que... Nossa, a máquina parou agora. Tá, que hora? 9h45, deixa eu anotar. Aí depois eu voltei. Nossa, que hora que eu voltei? Não, não é bem assim, tá? Vocês têm que ter noção do tempo gasto em cada atividade, mas não é para ficar preso desse jeito. Por exemplo, estava aqui fazendo o relatório bonitinho e tal, e era para entregar 10 horas, certo? Aconteceu essa parada, fui lá, conversei com o operador da máquina, a gente mexeu, reiniciou a máquina voltou a funcionar. Ótimo, fizemos uma gambiarra para conseguir só terminar o serviço do dia, mas eu vou precisar agendar uma manutenção. Voltei e continuei a elaborar meu relatório. Terminei o meu relatório, na verdade, 11 horas. Eu não tinha planejado 1 hora, eu gastei 2. Então quer dizer que essa máquina ter parado, ela me atrasou 1 hora nessa atividade. Eu coloco aqui, ó, 1 hora. E eu gosto de deixar menorzinho assim para saber que essa interrupção aconteceu durante isso daqui, tá? Durante esse processo. Por que que eu gosto disso? Porque quando a gente é interrompido em alguma atividade, a gente demora para retomar o estado de concentração que a gente estava antes. Então, essa atividade ela demorou mais porque eu fui interrompido. Então eu gosto de colocar aqui dentro porque me atrapalhou nessa atividade, porque o impacto é muito maior se eu estou aqui à toa sem atividade nenhuma e acontece um extra aqui, por exemplo. Ah, eu não tinha nada programado, eu tava de boa, ia até tomar café. E aí aconteceu um extra aqui. Então é diferente, tá? Por isso que eu gosto de colocar dentro ali, porque a gestão da minha produtividade, ela é interferida por causa disso. Então aconteceu isso. Ótimo. E aí eu tô aqui, ó, levantar o escopo do treinamento e tal. Vamos colocar esse extra aqui no treinamento, porque eu quero dar outro exemplo lá em cima, tá? Então, em vez de terminar 4 horas, eu terminei 5. Esse aqui me demandou muito tempo, beleza? Então, tá aqui. Aqui, esse relatório, eu estou fazendo esse relatório que o Alexandre me pediu para encaminhar para ele. De repente, ele me liga e fala assim: para tudo que você está fazendo e faça esta demanda X para mim, tá? Agora, se eu tenho uma programação, um controle da minha agenda, eu posso olhar para minha agenda inteira e olhar o meu dia inteiro. Vamos supor que o meu dia está todo preenchido aqui. E aí eu falo, cara, não tem espaço para eu parar para fazer isso. O que eu posso fazer é o seguinte, eu falo, Alexandre, o relatório XPTO que você me pediu para entregar hoje, podemos negociar então a prioridade dele? Você quer que eu faça essa demanda X agora? Em vez de eu te entregar esse relatório hoje, posso entregar ele amanhã? Que amanhã eu tenho tempo, consigo organizar ele na minha rotina de amanhã. E aí eu consigo te entregar a demanda X hoje. Caso contrário, eu só vou poder conseguir te entregar essa demanda X amanhã e não hoje. Aí ele fala, não, o relatório pode entregar amanhã, prefiro a demanda hoje. Ótimo, passo esse relatório para cá, amanhã, a qualquer horário.
e coloco a demanda dele extra aqui. Então você vai ajustando, tá? Então você não se frustra quando você não consegue concluir determinada atividade, porque você tem essa flexibilidade, você sabe que você pode passar para cá, para lá, o que você pode mexer, o que você não pode. Então aí a gente tem até uma segurança, uma paz maior para dizer o tão temido não, para recusar determinadas ofertas. E a gente tem poder de negociação das prioridades das atividades. Então é muito importante a gente ter esse contexto da semana, essa visão geral. E aí você não vai ficar desesperado, porque você tem controle total de como que estão divididas as suas atividades durante a semana. Isso é poderosíssimo, vocês não têm noção, você tem paz, segurança, sabe, o controle das coisas. Então você tem o contexto das suas atividades muito bem estruturado, muito bem desenhado. Então você sabe exatamente onde mexer, o que mexer, por que mexer, tá? E aí, ótimo. Por exemplo, a máquina parou aqui, né? Então, é importantíssimo no final do dia você fazer uma observação, tá? Por exemplo, a máquina parou. Nossa, a máquina parou ali, ó, foi 1 hora de atraso. Acabou que comprometeu a entrega de 20 OS, 20 ordens de serviço. Ficaram atrasadas por causa da parada da máquina. Então, aí você coloca uma observação aqui, tá? Porque isso te dá também um controle do seu setor, do que aconteceu naquele dia. Porque no final da semana, o Alexandre pode te falar assim, olha, você costuma me entregar 800 OS por semana. Essa semana você me entregou menos, hein? Aí você pode falar, bom, na quarta-feira, dia 13, a gente teve uma parada na máquina de 1 hora que comprometeu a entrega de 20 OS que ficaram para o próximo dia. E aí, é por isso que a gente teve essa baixa na entrega dessa semana, mas já foi tudo regularizado, eu já agendei. Por exemplo, aqui ó, a manutenção da máquina, o técnico veio na quinta-feira, ele ficou aqui de 8h30 até as 9h30 e resolveu o problema da máquina. Então, você tem um total domínio do seu setor, da sua agenda, das suas atividades, tá? Isso, gente, quando vocês começarem a aplicar isso daqui, depois voltem e me contem se mudou até seu bem-estar, sua saúde mental, se isso mudou. E aquela listinha de próximas atividades, eu deixo aqui porque estou aqui hoje e aí eu vejo que de 5 a 6, olha, ainda tem mais 1 hora aqui de serviço, tô livre, tô de boa, não tenho mais nada para entregar. Ou eu adianto uma atividade de amanhã para cá, para já liberar tempo amanhã, ou eu pego essa demanda aqui, ó, de próximas atividades. Bom, eu tô com um tempinho agora, vou colocar essa atividade aqui. Vou começar a pesquisar esse software aqui. E aí você faz, né? Então aqui, ó, Ctrl C, vamos copiar aqui. Ctrl V, vou colocar essa atividade aqui. E aí eu coloco aqui, ó, pesquisa de software. Que aí você gasta um tempinho aqui fazendo isso. Você já vai analisar tudo, já vai ver tudo. E aí você pode até escrever aqui o que você conseguiu, ou então colocar alguns links aqui onde você onde você pesquisou, né, esse software. Então aí fica a seu critério como que você vai fazer isso, né? Mas a ideia é essa. Então você já viu aqui, bom, já peguei isso daqui, já fiz. Você já corta daqui das próximas atividades. E assim você vai entregando as suas demandas. E aí você vai se sentindo mais produtivo, mais útil, mais capaz. Você vai tendo mais domínio do seu tempo, controle das suas atividades e segurança no que você pode ou não pode mexer no seu dia. Quais que são as suas prioridades? O que você pode deixar de fazer e o que você não pode, tá? Então essa é a ideia da agenda. Espero que vocês tenham gostado. Baixem aí a ferramenta, brinquem com ela, adaptem a realidade de vocês, ao contexto de vocês. E me contem se funcionou, se vocês tiveram uma nova ideia durante a aplicação da ferramenta,
se vocês fizeram algum ajuste que foi muito legal e muito positivo, e compartilha comigo, porque eu adoro aprender, tá? Então tá aí a ferramenta, usem e abusem, fiquem à vontade e melhorem significativamente a gestão da rotina de vocês, ok? E qualquer dúvida, pode me mandar um direct que eu estou à disposição.